Então, dando continuidade à aula de strings, vamos fazer alguns exercícios aqui para treinar o que nós vimos. Vou começar aqui da primeira, seria o exercíciozinho de ascologia. Você vai ler o texto e o texto vai pedir que você leia uma palavra, some todos os códigos ASCII de cada uma das letras e faça o resto da divisão por 50. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ler a nossa palavra. Então, criei aqui um string, dei um scan nessa string, e só para a gente se certificar sempre de que está lendo a coisa certa, mandei imprimir a string que eu li. Ok. Li a string, imprimi a string. Qual é o nosso objetivo agora? Navegar pelas letras, convertendo o código ASCII dela para inteiro e calculando a soma. Então, vou calcular aqui a soma, vai começar em 0. E para cada, o índice não me importa, eu quero o caractere em range de nome para cada um dos caracteres aqui. Lembra, isso daqui é um inteiro, porque vai ser cada uma das runas do nome. Então, vou fazer soma mais o valor desse inteiro. Soma vai ser um int 32. Soma int 32. E no final, eu vou só imprimir o valor da soma. fmt.println soma. Ok. Agora eu vou tirar o módulo 50. Soma módulo 50, ou seja, o resto da divisão desse número por 50. Ok? Certinho. O que é que pode dar errado aqui? Lembre que você sempre tem que operar elementos do mesmo tipo. Então, se isso daqui não for um int 32, que é o valor de uma runa, você não consegue fazer a soma. Se você fizer com inteiro, ele vai dizer, opa, não consigo somar um inteiro com uma runa, porque uma runa é um int 32 e um inteiro normalmente é um int 8. Então, só isso daqui para ele ficar casado certinho. Se por acaso você quisesse fazer isso, você tinha outra opção, que era converter de runa de int 32 para inteiro e daria no mesmo. Vamos para a próxima atividade. Próxima atividade é a atividade de contar ocorrências. A gente vai ter que ler uma frase. Depois de ler a frase, a gente vai ter que ler uma letra e eu quero saber quantas vezes essa letra apareceu nessa frase. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso é ler a frase. Para ler a frase, a gente vai precisar de um scanner. Scanner é um ufio.new scanner os.stdin. s.stdin. Com o scanner, eu consigo puxar uma linha, scanner.scan, e agora eu vou pegar o texto que foi gerado por essa linha. A minha linha vai ser scanner.text. Pronto, agora eu tenho uma linha. Sempre verifica println line. Então, eu só quero imprimir a linha de novo. Está aqui. Li a linha toda. Agora, o que eu quero é ler o caractere. Mesma coisa. Vou ler mais uma linha. Ponto. Scan. E agora, eu vou tirar o caractere de dentro dessa linha. Então, eu vou chamar esse caractere de runa. Minha letra vai ser uma runa. E eu vou dar um fmt. Ponto. Lembra, o scan lê da entrada padrão. O scan lê de um texto. O meu texto está em scanner.text. Aqui é o meu texto. O que é que eu vou ler? Eu vou ler a letra. Eu vou ler a letra. Então, criei uma runa. Ao invés de ler da entrada padrão, eu li da linha. Eu li da minha linha.
Vamos imprimir aqui a minha letra, fmt.println letra. Ok. O que foi que eu fiz de errado? Minha letra está dando 0. Eu queria que desse o A. Então ele não conseguiu a S-scan-F. Eu vou ler 1% C, que vai ser a letra. Ok, certinho agora. 97, que é o A. S-printf, %C, barra N. Ok, vamos lá. Não misturar o scan com o scanner. O scanner puxa a linha e interpreta a linha. Toda vez que eu dou um comando de scan, eu leio mais uma linha e guardo isso dentro do buffer do scanner. Então aqui eu li a primeira linha, essa primeira linha eu copiei para a variável line. Aqui eu li a segunda linha e essa segunda linha eu li para dentro da variável letra. Puxei dessa linha um caractere, guardando dentro de letra. Agora eu tenho as duas informações. O que é que me falta fazer agora? Percorrer a minha linha. For, o índice não importa, meu char em range de line. Se esse caractere for igual à letra que eu procuro, então eu vou aumentar o meu contador. O contador recebe 0. E aí no final a gente vai imprimir o contador. Print ln contador. Eu não lembro se é para ignorar maiúsculos e minúsculos. Tá aqui, ó, 8. Então eu vou tirar os prints intermediários que eu tinha. Como deve ser. Ok? Então, se usar o scanner, sempre carrega as linhas e depois interpreta como precisar. Seja guardando a linha inteira, ou seja pegando pedaços da linha e interpretando dentro dos caracteres. Okay. Vamos fazer aqui o exercício do valDisplay. valDisplay é a primeira das atividades que começa a brincar com strings nos jeitinhos de criptografia. Então, nosso objetivo vai ser ler letras e trabalhar com eles como se fossem números, que eu posso aumentar, diminuir, rotacionar, ou seja, depois do Z ele volta para o A, antes do A ele vai ser o Z. Então, a gente vai ler um número e vai ler um deslocamento. A se mexendo 0, continua A. P andando 3 unidades vai ser C, D, E. E por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler os nossos dados. E aqui a gente vai ter que tomar um cuidado, porque ler runas individuais sempre dá problema com o finalzinho, as quebras de linha. A sugestão é sempre ler como string. Então, a gente vai criar aqui um var string letra, var letra, que vai ser um string, e um var delta, que vai ser um inteiro. fmt.scan, e aí eu consigo usar o scan normal, letra e delta. E aí vamos imprimir para ter certeza que está tudo certo. fmt.println, letra e delta. Ok. A0, B3, Z2. Ok. Só que isso daqui está como uma lista de caracteres. O que eu quero é pensar em um caractere específico. Então, eu vou chamar isso daqui de palavra. Não é uma palavra, mas tudo bem. E o que eu quero é única, a única letrinha dessa palavra. Então, a minha letra, var letra, que é uma runa, vai ser palavra na posição 0. Então, é isso que eu quero. Eu quero essa letra, que é uma runa específica. Byte, na verdade. Que é um único caractere, já que não tem acento. Ok, está aqui o 97. 97 representa o A.
Então, qual vai ser a nossa jogada, já que agora a gente já tem as informações? Eu vou deslocar isso para o começo. Ou seja, se eu pegar a minha letra e tirar A dela, menos igual a A, eu vou fazer um jogo de deslocamento. O valor que era entre A e Z, não interessa os números, 97, 98, 99, até isso daqui, na hora que eu subtrair 97 disso daqui tudo, vai ficar um número entre 0 e 26. Letra menos A. Então, agora eu tenho um número entre 0 e 26. Se for A, vai ficar 0. Se for Z, vai ficar 25. Tá? Eu tenho 25 elementos, 26 elementos, entre 0 e 25. O que é que eu vou fazer agora com esse número que está aqui, esse número entre 0 e 26? Vou somar com o delta. Letra mais delta. Então, se eu tinha aqui ele. Lembra, sempre tenho que casar os tipos. Aqui eu tenho um único byte, aqui ele tem um int 32. Eu não quero um int 32. Eu quero um int 8, um byte, para ficar do mesmo tamanho, inteiros do mesmo tamanho. O int 8, ou seja, um inteiro de 8 sem sinal. Só que isso daqui vai dar ruim, porque pode ser negativo. Então, int. Vamos ter que converter aqui. Mais byte. Então, foi o que eu fiz. Esse valor que era entre 0 e 25, eu vou somar com o deslocamento que ele me pediu. Então, se era 0 mais 3, agora é 3. Se era 0 mais 4, agora é 4. Se é 0 menos 5, agora é menos 5. E o que eu vou ter que fazer é consertar o que saiu para fora do loop. Então, se por acaso esse valor se tornou menor do que 0, né? Se eu botei um valor negativo e ele veio para baixo do 0, eu tenho que jogar ele de volta para frente. Se eu subtrair um número e ele me jogou para cá, eu tenho que mandar ele agora de volta para o canto dele, ou seja, para o final. E eu faço isso, esse ajuste, somando o espaço de deslocamento, somando mais 26. Então, se ele passou para o lado esquerdo, letra mais 26. Se ele por acaso não passou para o lado esquerdo, mas eu estava no Z e somei mais 3 e ele passou para cá, eu tenho que fazer o loop para o contrário. Eu faço o loop para o contrário, tirando 26, deslocando aquele pedaço. Se não, se letra foi maior ou igual a 26, se ele deu loop, letra menos 26. Tudo que a gente está fazendo aqui é criando um joguinho de lista circular. Ou seja, eu tinha um número, acho que era entre 97 e qualquer coisa, subtraí o começo para voltar para o zero, fiz o deslocamento, ajustei as bordinhas e agora eu tenho que fazer ele voltar a ser letra. Letra mais A. Então, na hora que eu faço isso, esse número aqui, que tinha ficado entre 0 e 25, na hora que eu somei, ele pode ter ficado menor do que 0 e maior do que 25. Eu fiz os ajustes para ele voltar a ser entre 0 e 25, e agora eu somo mais A para ele voltar para o valor ASCII original. E aí eu tenho o final do nosso código. Vamos aqui imprimir, no caso, só a nossa letra como um caractere. Printf como um caractere, imprimir a nossa letra. Ué, eu estou fazendo com que o B-2 vire F?
Vamos descobrir o que foi que aconteceu. Então vamos lá. Isso daqui é a forma como o Go interpreta os valores. Existe um tipo em computação que são tipos sem sinal. Quando eu tenho um inteiro normal, esse inteiro pode ser negativo. Mas quando eu tenho um inteiro sem sinal e o que eu tento, quando eu tento transformar ele num número negativo, ele estoura lá para o fim. Então, se por acaso, exemplo, um número inteiro normal vai entre menos 500 e mais 500, um exemplo, tá certo? Um inteiro sem sinal iria entre 0 e 1000, porque eu tirei o sinal. Os 500 números que estavam do lado negativo agora estão todos do lado positivo. Então, na hora que eu uso um byte, que ele é um inteiro sem sinal, ele não me permite representar números negativos da forma correta. Toda vez que eu tento fazer um número negativo, ele me joga lá para o final do valor. Então, como é que a gente vai consertar isso daqui? Já que eu quero manipular números negativos, eu não vou dizer que a minha letra é um byte. Eu vou dizer que a minha letra é um inteiro. E aqui eu tenho um byte, eu vou converter para inteiro. Então agora, letra é um valor inteiro que eu posso manipular. Subtrair com A, depois adicionei o delta, fiz as manipulações, e aí no final eu consigo ter o valor que eu queria, conseguindo somar e subtrair, pegando esse inteiro e convertendo como caractere, deu certinho. Então, legal para a gente perceber isso. Toda vez que eu tenho um inteiro sem sinal, ele não pode representar um número negativo. E esse inteiro, ele normalmente tem os tipos de unsigned, né? Ou então o int, unsigned int, um inteiro que não pode ser negativo. Valeu. Então, bora para o próximo exercício da lista, que é o avestruz com alcaparras, onde a gente vai ignorar o fato de ser maiúsculo ou minúsculo. Então, mesma coisa, a gente vai ter uma frase e vai ter uma palavra e vai contar quantas vezes ele aparece, só que a gente vai ignorar maiúsculos e minúsculos. Vamos fazer manual, depois a gente vai utilizando a biblioteca. Então, primeira coisa, vamos abrir aqui, vai ser fazer a nossa leitura. Como eu tenho que ler a frase toda, criar um scanner, que vai ser scanner. Perdão. buff.io.new scanner os.stdin. Vou ler a linha toda. Scanner.scan. Essa informação eu vou guardar na linha. Minha linha vai ser scanner.text. Vou ler a linha toda. Scanner.scan. Fazer diferente agora. Essa informação eu vou guardar na palavra. Eu sei que é um caractere, mas eu vou ler como uma palavra. Scanner.text. O que eu quero é o primeiro caractere dessa palavra. A minha letra vai ser palavra na posição 0. Então, o que é que eu vou fazer agora? Percorrer a minha linha inteira, vendo quantas vezes eu acho a palavra. Não interessa o índice, meu caractere na linha. Se por acaso esse caractere é a letra que eu procuro, então eu vou aumentar a contagem. Fonte mais um. Fonte recebe 0. Mesma coisa, conflito de tipo. Ele está dizendo que letra aqui é um byte, porque eu estou pegando um elemento da string. E o C que eu estou lendo vai ser uma runa. Basta converter. Basta converter. Vou converter isso daqui para runa. Peguei como byte, converti para runa, agora os dois eles são runa. No final eu imprimo fmt.println de computador. E aí a gente vai só ajustar agora maiúsculos e minúsculos. Isso daqui, ele está contando só os
minúsculos, né? O que eu vou fazer agora é, antes de verificar, antes de fazer a igualdade, eu vou converter o elemento que eu tenho para minúsculo. Vou fazer aqui manual primeiro. Então, primeiro, ia ser melhor se eu criasse uma função, né? Uma função que converte a coisa para minúsculo. Func to lower. Quero que essa runa se torne minúscula. Então, variar, não, esqueci como é que cria. Valor, que é uma runa, eu quero uma runa. Então, como é que vai ser o meu jogo? Se ele for maiúsculo, eu converto para minúsculo. Então, se ele for maiúsculo, se vel for maior ou igual a A e vel for menor ou igual a Z, eu tenho um valor maiúsculo. Então, eu tenho que dar um jeito de converter para minúsculo. Se não, eu retorno o próprio valor. Então, ok. Como é que a gente vai fazer essa conversão? De maiúsculo para minúsculo, a gente faz assim, fazer primeiro o manual. Os maiúsculos, eles estão aqui, entre A e Z. E os minúsculos estão aqui. O que eu tenho que fazer é pegar esse valor que está aqui dentro desse intervalo e empurrar ele para cá, para o mesmo canto. Se ele era um D grande, ele vai virar um D pequeno. Então, o quanto que esse cara vai ter que andar? Esse cara vai ter que andar a diferença entre esses dois blocos. Esse carinha vai ter que andar mais a diferença entre esses dois blocos. Azinho menos azão. Azinho menos azão é a distância entre esses dois blocos. O que eu estou fazendo é esse caractere andar exatamente essa distância e ir parar no cantinho certo que ele tem que ficar. Essa é a forma manual de a gente fazer uma conversão. Então, pronto. O que eu quero verificar é... Eu não sei se isso que ele vai me dar é maiúsculo ou minúsculo, e não sei se esse que eu vou ler é maiúsculo ou minúsculo. Então, eu vou converter os dois para minúsculo. To lower de C, to lower de letra. Converto os dois para minúsculo, se eles forem iguais, eu aumento o contador. E aí deu perfeito. Mas, como vocês viram no vídeo, tudo isso já tem de função pronta. A gente pode se livrar dessa função aqui e usar a função pronta que tem lá no Unicode.toLower, só que começando com a letra maiúscula. Unicode.toLower. Função que já está pronta lá no nosso Unicode. Perfeito do mesmo jeito. Bora mais uma? Bora aqui do cruxômetro. Cruxômetro, cadê meu crush? Nosso objetivo é pegar dois nomes, duas palavras, e seguir essa série de regrinhas aqui para ver o quão esses dois nomes dão match. Se a primeira letra do nome for igual, ganha 20 pontos. Se tiver a mesma quantidade de letras, ganha 30 pontos. Se tiver a mesma quantidade de vogais, ganha 30 pontos. Se ambos terminarem em vogal ou consoante, ganha 20 pontos. Se os nomes terminarem um em vogal e o outro em consoante, perde 10 pontos. Vamos ver as regras de escrita aqui. Sempre vai começar com maiúscula, terminar com minúscula. Então, não tem muito problema da leitura. É só a gente fazer as leituras e rodar os testes. Então, vamos lá. Vamos para o cruxômetro. Vamos ler as duas palavras. Var. Nome 1, nome 2, que são do tipo string, fmt.scan. Consigo ler nome 1 e nome 2, como sempre.
Imprime para ver se está lendo certinho. Nome 1, nome 2. Ok. Então aí a gente vai começar agora os nossos testes. Se tiver a primeira letra igual, ganha 20 pontos. Vamos criar aqui uma variável pontos, que vai ser um inteiro. E aí nós vamos começar os nossos testes. Como é que eu sei que a primeira letra é igual? Se nome 1 na posição 0 for igual a nome 2 na posição 0, então pontos mais 20. Próximo. Se tiver a mesma quantidade de letras, então, para saber se tem a mesma quantidade de letras, eu vou usar o length. Nome 1 ou igual a length de nome 2, pontos mais 30. 30. Se tiver a mesma quantidade de vogais, então para isso eu vou ter que passar pelo nome contando as vogais. Como eu não quero ter que fazer um for aqui e eu vou ter que fazer para os dois, vamos para a função. Então, func contar vogais. Eu recebo um nome, var nome que é um string, e vou retornar um inteiro com a quantidade de vogais. Perdão, não preciso do var. Passear por todas, aqui um contador. Contador recebe 0. E eu vou precisar passear por todos eles. Ignoro o índice, C em range de nome. Como é que eu sei se esse C é vogal? Tem que fazer manual. Se C for igual a minúsculo, ou C for igual a maiúsculo. Daqui a pouco a gente faz de forma mais inteligente, tá? Vamos fazer assim, primeiro jeito burro. C igual a E, ou C igual a E, ou C igual a I, C igual a I, C igual... Meu Deus, que coisa ruim. O C igual a... Vamos do jeito difícil primeiro. C igual a U, ou C igual a U. Se alguma dessas coisas acontecer, então, isso que eu acabei de ler é uma vogal. O que eu vou fazer é aumentar o contador. Mais um. E no final eu sei a quantidade de vogais. Retornar o contador. Daqui a pouco a gente volta para melhorar isso. Beleza. Então, se eles têm a mesma quantidade de vogais, se contar vogais de nome 1 for igual a contar vogais de nome 2, então, quantos pontos eu ganho? 30 pontos. Pontos mais 30. Próximo. Se ambos terminarem em vogal ou consoante, ganha 20 pontos. Então, ambos terminarem em vogal, eu preciso saber se aquilo é uma vogal. Então, essa função aqui que me diz se é vogal, vou ter que tirar ela daqui, porque eu vou precisar dela. Func é vogal. Recebe uma runa e me diz se ele é vogal ou não. Se é vogal, se ele é A maiúsculo, A minúsculo, E maiúsculo, E minúsculo, I minúsculo, I maiúsculo, O maiúsculo, O minúsculo, então U. Então agora eu consigo simplificar esse código dizendo se é vogal C. Se é vogal, aumenta o contador. Lembra que isso daqui já tem implementado, né? Tudo bem. Se é vogal, aumenta o contador. O que eu quero saber é se eles terminam em vogal. Então vamos lá. Primeiro caso é se é vogal. Nome 1. O último elemento, ou seja, quem é o último elemento? Length de nome 1 menos 1. Esse é o último.
Como vai ficar muito ruim escrever isso, eu vou fazer assim, separado. O último, o último 1 vai ser esse daqui e o último 2 vai ser nome 2 na última posição. Length de 2 menos 1. Então, ou ambos são vogais ou não são vogais. Se o último 1 é vogal e o último 2 é vogal, se ambos são vogais, ganha ponto. Ou, segundo caso, ambos não são vogais. Então, eu vou escrever assim. Ou não é vogal o primeiro e não é vogal o segundo. Se isso aconteceu, que ele está dizendo que eu estou acessando byte como runa, basta converter. Vamos converter esse negócio para runa. Ou o último da primeira é vogal e o último da segunda é vogal, ou o último da primeira não é vogal, então ele é consoante, e o último da segunda não é vogal. Se isso acontecer, então 20 pontos. Então, pontos mais 20. E aqui o último é, se os nomes terminarem um em vogal e o outro em consoante, perde 10 pontos. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um else. Porque se não foi isso, é porque um é vogal e o outro é consoante. Pontos menos 10. E no final agora basta imprimir os pontos como ele quer, que é a chance dele dar bola são fmt.printf, a chance de ele dar bola são %d%. Para eu conseguir imprimir 1%, eu preciso colocar 2% para ele imprimir 1. E agora eu preciso colocar o valor, que é o valor de pontos. Vamos ver aqui. Tá. Eu estou imprimindo extra aqui, uma coisa que não era para eu imprimir, só para minha validação. O que é que está faltando? Quebra de linha. São %, quebra de linha. E menos 10 não existe. Não tem como ser negativo. Se pontos for menor do que 0, pontos recebe 0. Perfeito. Então, eu disse que a gente ia melhorar o código, bora dar uma melhorada nisso. Primeiro, não existe no Unicode, nas caracteres prontos, uma coisa para eu dizer se é vogal ou é consoante. Mas com certeza a gente consegue melhorar isso daqui. Pode fazer simplesmente um texto com as opções válidas. Então, var vogais, que vai ser uma string e vai ter A, E, I, O, U. Aqui as minhas vogais. E agora, A, E, I, O, U. Eu posso só perguntar se esse caractere que eu recebi está aqui. Então, return strings ponto contains contém runa C. Estou perguntando se vogais, se dentro da string vogais eu tenho essa letrinha que eu acabei de receber aqui. E ele vai ver se é A, ou é E, ou é I, ou é O, ou é U, se é alguma dessas opções. Se tiver, ele vai me retornar true, e aí eu sei que esse negócio aqui é uma vogal. Bem melhor, né? Então, tá aqui, nós fizemos a ascologia, alcaparras, valdisclay, avestruz, bruxômetro. Vou fazer mais um, tá certo?
Se vocês puderem olhar os gráficos, aqui a gente tem em azul o tempo, ou seja, de todo o tempo que a gente utilizou, como é que foi o nosso progresso em relação às execuções. Aqui em laranjinha, né, em rosa, o crescimento do nosso código e em verde, os testes que passaram, né? Fica bonitinho acompanhar o nosso progresso. Bora fazer gagueira. Gagueira é bem simplesinho. O que ele quer é que eu leia as palavras Olá, planeta Terra e duplique Olá, olá, planeta, planeta, Terra, Terra. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é ler a linha inteira. Então, scanner vai ser um scanner.new, perdão, buff input output.new scanner OS, que é sistema operacional, operation system, ponto, standard input. Pegar o standard input. Vou ler a linha, scanner.scan, vou salvar a linha lida. Minha linha vai ser scanner.text. Agora eu vou utilizar aquela função que eu mostrei, que quebra as palavras. Então, as minhas palavras vão ser botar o tipo aqui para vocês verem. Minhas palavras vão ser uma lista de strings. E aí eu vou conseguir ela com a função strings.split. Eu vou quebrar a linha usando todos os espaços. Vamos só mostrar aqui as palavras. println, palavras. Olá, planeta Terra. Tem um vetor de palavras. O que é que eu vou fazer agora? Passar por esse vetor, imprimindo 2 vezes cada palavra. Para. Não importa o índice, minha palavra em range de palavras. Vou imprimir 2 vezes. fmt.print vai dar errado, mas a gente mostra uma outra forma de fazer. Print de palavra. Eu vou fazer isso 2 vezes. Vamos de pouquinho, que aí a gente acompanha o raciocínio. Então, se eu fizer isso, olá, olá, planeta, planeta, terra, terra. Então, vamos lá. Preciso de um espaço entre as duas palavras. Então, fmt.print, um espaço entre as duas palavras. Olá, olá, planeta, planeta, terra, terra. Agora eu preciso de um espaço entre cada grupo de palavras. Se eu colocar esse espaço no final, fmt.print aqui, o que acontece é que ele vai me gerar um espaço extra no fim. E aí isso vai dar conflito. Vou tirar isso daqui que era de debug. Ó, gerou um espacinho extra no fim. Então, qual é a minha técnica aqui? Vou colocar no começo, fmt.print, um espaço extra. Aí ele agora vai me gerar uma palavra, um espaço extra no começo. Mas quando for o primeiro, eu não coloco esse espaço extra. Vou pegar aqui o índice. E se o índice for diferente de 0, eu imprimo. Se não, eu não imprimo. E agora só falta a quebra de linha. fmt.println, só para imprimir a quebra de linha. Ok, ficou horrível nosso código. Mas era interessante que a gente aprendesse pelo menos como é que eu podia fazer essa manipulação aqui. Outra forma mais inteligente seria, eu quero uma nova lista com as palavras duplicadas. Então, vou fazer o seguinte. Isso daqui é a lista que eu vou chamar de original, que é a lista com uma das palavras. Então, eu vou chamar uma nova lista de duplicadas, que vai ser um vetor de strings. Criei aqui uma nova lista. O que é que eu vou fazer agora? Percorrer a original para cada, não interessa o índice, valor em
original. Vou jogar 2 vezes ela na lista de duplicadas. Duplicadas recebe append duplicadas valor. Joguei 2 vezes. Primeira e segunda. Ops, botei aqui, ó, string. Então, se eu mandar imprimir duplicadas agora, print ln duplicadas, a gente vai ter uma lista onde, aqui, ó, o vetor. Cada palavra está aparecendo 2 vezes dentro da lista, certo? O que é que posso fazer agora? Usar o contrário do split. O split serviu para separar, o join pode servir para juntar. Então, vou usar aqui strings.join. Join vai juntar. Cada um desses elementos pode juntar utilizando o espaço. Então, juntou todas as palavras, colocando espaço só no meio entre elas, e no final o ln já vai me dar a minha quebra de linha. Melhor minerar Bitcoin. E aqui nós temos o terceiro exercício desse bloco, gagueira. Espero que vocês se divirtam fazendo as atividades de string. E qualquer dúvida, vocês perguntam lá no grupo. Valeu!